Fala galera, que bom que você está aqui no canal Rembrandt TV. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, né? Um assunto grave. Não sei se você já conseguiu processar tudo o que rolou depois do jogo do Sport contra o Fortaleza, jogo pela Copa do Nordeste. Em campo, tudo certo. Foi um jogo legal, foi um jogo bacana, bem disputado entre dois grandes do futebol nordestino e do futebol brasileiro. Mas depois que o jogo acabou, ali mais ou menos uma hora depois, quando a delegação do Fortaleza já estava voltando para o hotel, o ônibus que conduzia a delegação do Fortaleza, jogadores, comissão técnica, diretores, foi atacado por marginais, né? Criminosos. Foi um ataque criminoso, um atentado sofrido pelos jogadores, comissão técnica, pelos diretores do Fortaleza. Infelizmente, ali no comecinho da BR-232, depois que você faz o contorno da BR-408, quando você vem da Arena de Pernambuco, entra na 232 sentido Recife, ali pertinho eles fizeram essa emboscada. Infelizmente, né? Lamentavelmente, isso aconteceu. E pelo que a gente ouviu, apurou durante todo o dia de hoje, havia uma escolta policial, alguns policiais que estavam escoltando o ônibus. O trânsito estava pesado, né? Porque também não foi fácil chegar nem sair da arena no jogo do Sport contra o Fortaleza. São os problemas antigos da Arena de Pernambuco, né? Da acessibilidade, do acesso para chegar à Arena de Pernambuco e para sair da arena em jogo grande, em jogo de grande público, como aconteceu nesse duelo entre Sport e Fortaleza. A gente ouviu também que era um grupo, esse grupo de torcedores, esses torcedores uniformizados do Sport, esse grupo que atentou contra o ônibus do Fortaleza, era um grupo de aproximadamente 100 pessoas. Foi esse o relato da Polícia Militar e também do pessoal do Fortaleza. Que coisa incrível, né? Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Como isso acontece? A gente, infelizmente, fica à mercê, né? Tá pela sorte. Para você ir hoje a um jogo de futebol, a um estádio, você tem que ter muita fé em Deus, tentar evitar ali alguns pontos críticos. Nem sempre é possível, né? Logicamente. Aí a gente passou o dia de hoje tentando também ouvir relatos do Fortaleza. 6 jogadores precisaram ser levados ao hospital depois do incidente de ontem, do que aconteceu no início já dessa madrugada de quinta-feira. Jogadores, teve um que cortou o supercílio, cortou a boca, outro que tem estilhaços ainda pelo corpo, outro que teve um estilhaço que entrou na panturrilha, né, na batata da perna, e não tinha conseguido tirar no atendimento feito a ele no hospital no Recife. Enfim, fica essa tristeza, esse espanto, nem sei se a gente pode chamar mais de surpresa, que de vez em quando acontece, né? Recentemente, aproximadamente aí uns 2 anos, teve um problema desse com o torcedor do Bahia, lá no ônibus do Bahia, que chegava à Arena Fonte Nova, e o goleiro Danilo Fernandes, jogador que teve uma passagem também pelo futebol de Pernambuco, pelo Sport, sofreu uma pedra que atiraram no ônibus, atingiu perto do olho do goleiro Danilo Fernandes, quase perdeu o olho, né? Foi muita sorte, foi um livramento e ele conseguiu dar sequência à sua carreira. Bom, desses jogadores aí que foram atendidos no hospital e foram liberados, todo mundo voltou para Fortaleza no começo da manhã desta quinta-feira. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, deu um depoimento, fez uma declaração quando chegou a Fortaleza. A imprensa certamente foi para ouvir o relato das vítimas, né? Que eles foram as vítimas desse atentado, e ele lamentou demais, disse que isso não pode continuar assim e que o Fortaleza não deveria entrar em campo até que esses agressores fossem encontrados, fossem detidos, presos, punidos. Mas essa é a questão. Será que mesmo que vão ser punidos? A investigação ela deve acontecer. Há pouco a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ainda em Brasília, fez uma declaração nas redes sociais dizendo que está atenta, que desde ontem tem acompanhado isso com os seus secretários, com a sua equipe que ficou em Pernambuco. Ela está voltando para o Recife e já convocou Ministério Público, Poder Judiciário, secretários, Federação Pernambucana de Futebol, os clubes. Quer uma reunião nesta sexta-feira para tentar encontrar algumas soluções e promete investigação. Agora, será que essa investigação vai ser suficiente para levar essas pessoas que cometeram esse crime, porque foi um crime, né? Será que essas pessoas serão punidas
serão julgadas e punidas e serão exemplarmente punidas, porque é isso que acontece. Quando você não tem uma punição exemplar, aí essas pessoas se acham no direito de fazer de novo, de criar problema de novo, de criar confusão e, lamentavelmente, de vez em quando acontece, né? A gente sabe disso. Por isso que eu tomei uma decisão de não mais convocar, torcedor, vai ao estádio, encha o estádio. Não, a gente dá o serviço. Eu, pelo menos, a minha postura é essa, de dar o serviço, de informar que o jogo tal vai ser disputado no estádio tal, na hora tal, mas aí fica para o torcedor decidir. Mas eu tentar influenciar ou incentivar o torcedor, a torcedora, o cidadão de bem, né, a cidadã de bem, ao estádio, não dá para fazer isso, né, nesses tempos que nós vivemos, com essa insegurança, com esses problemas que acontecem aí, de vez em quando acontece, estoura um problema. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, disse também que iria à CBF para pedir que em todo o Brasil nós tivéssemos torcida única nos jogos. 1 ano de punição para que em todo o Brasil tivéssemos apenas as torcidas mandantes. Mas será que isso vai funcionar? Porque esse atentado aí, ele não foi contra uma torcida adversária, ele foi contra o time adversário. Será que isso vai acontecer de novo? Ou agora a gente, em vez de fazer assim, não, vai ser só a torcida mandante e também vai ser só o time mandante? Só falta dizer isso, né? Porque esse atentado criminoso contra o Fortaleza, contra o time do Fortaleza, que veio para jogar futebol, foi um bom jogo, repito, tivemos uma boa atuação do Sport, também uma boa atuação do Fortaleza, o jogo terminou empatado em 1-1, então era uma noite para a gente comentar, para a gente analisar profundamente aí os 2 jogos dos times pernambucanos. O Náutico empatou com o Vitória lá em Salvador e o Sport empatou com o Fortaleza na Arena de Pernambuco, mas os resultados pouco importaram, né, nessa rodada, porque esse assunto acabou se sobressaindo e tinha mesmo que ser debatido, analisado, processado, porque a gente fica naquela expectativa, né, esperando que isso não volte a acontecer. Mas é difícil, se não for tomada uma decisão, se não houver uma punição exemplar, esses que fizeram esse atentado, não sei nem se eles serão identificados. Imagens há pelas redes sociais, circularam algumas imagens de integrantes desse grupo que cometeu esse atentado, que cometeu esse crime, atirando bomba caseira, atirando pedras contra o ônibus, estourando os vidros desse ônibus que conduzia a delegação do Fortaleza. Bom, vamos aguardar que essa reunião convocada pela governadora Raquel Lira, que vai ter a participação dos secretários da Defesa Social, da Secretaria de Defesa Social, dos clubes, da Federação, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que essa reunião ela tenha um resultado e que a gente possa ter tranquilidade. Se a gente quiser voltar ao estádio para assistir ao jogo de futebol, ter tranquilidade e saber que a gente vai e volta com tranquilidade, volta para as nossas casas. Bom, vamos aguardar, porque é difícil, é duro, é complicado, é desgastante, é triste a gente ter que estar sempre falando desses problemas. Um forte abraço para você, muito obrigado aqui pela sua audiência, você que tem nos acompanhado. Inscreva-se no nosso canal, Rembrandt TV, é muito importante a sua inscrição. A gente vai aumentar agora a nossa frequência de conteúdo aqui para falar de futebol. Vamos trazer também os nossos episódios do podcast, o Rembrandtcast, que você também assiste aqui no nosso canal no YouTube. Então você se inscreve no canal, você deixa o seu like, ativa o sininho. Esse sininho é importante porque ele te notifica sempre que tiver um conteúdo novo. Tá combinado? Compartilha, comenta, vem com a gente aqui no canal Rembrandt TV. Um forte abraço e até a próxima.